Bom, boa tarde, pessoal. Enquanto estão todos aí se logando e se conectando para participar aí da nossa live, lembrando aí que a gente retomou a nossa rotina de lives, então a gente vem aí semanalmente trazendo convidados super especiais, temas cada vez mais relevantes e interessantes para todos. A gente não está mais mostrando na nossa live o termômetro do mercado, né? Dado que a gente agora retomou as atividades, a gente tinha a prática do termômetro quando a gente teve a pandemia no ano passado, né? Os decretos de quarentena, e depois retomou isso nos decretos de quarentena desse ano, e a gente mudou, então não tem mais o termômetro, mas a gente tem trazido sempre, junto do nosso convidado especial da live, uma startup que está aí transformando o mercado, que tem trazido aí novidades e modelos de negócios para conhecimento de todos os nossos participantes aí da live. Então, com isso, eu começo aí agradecendo mais uma vez a presença de todos, né? As pessoas que estão aí nos assistindo. A gente tem os nossos ouvintes cativos, né? Os membros aí da nossa rede. Agradeço também o aceite do convite da Arlene Gomes, né? Uma profissional aí com mais de 14 anos de experiência no mercado imobiliário, estrategista de marketing, mentora, consultora, analista e treinadora comportamental e business coach. Então, temos aí uma pessoa com ampla e vasta experiência para trazer aí conteúdo de qualidade para o nosso pessoal no dia de hoje. Agradeço também o Tomás Fernandes, que é CEO da rede Easy. Ele vai também falar um pouquinho aí da iniciativa dele. E agradeço meus companheiros de labuta, né, meus guerreiros e parceiros, Nelson Paris e Ricardo Paixão, que vem aí acompanhando esse nosso trabalho, não só da Rede Secov, mas da Vice-Presidência de Intermediação Imobiliária no Secov, que tem tentado aí ajudar os nossos participantes desse setor a trazer, a buscar cada vez mais incrementar o seu modelo de negócio através dessas lives, através de informação. Nelson, a palavra é sua para convidar o Tomás a fazer o pitch dele, da startup dele. Vamos lá, vamos em mais uma live. Obrigado aí mais uma vez a todos que estão nos assistindo e que aceitaram o nosso convite. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Arlene e Tomás, pela aceitar nosso convite, estar conosco hoje. O Ricardo também, sempre aí com a turma, o pessoal de apoio. Em nome do meu irmão Silvio, que acabou de entrar na nossa live, eu abraço todos os amigos e colegas da Rede Secov, agradeço a presença e o prestígio de estarem conosco. E, para não perder mais tempo, vamos deixar o Tomás apresentar para a gente o produto dele e ver de que forma a gente pode, aí, utilizando o produto dele, ganhar bastante dinheiro. E depois a Arlene também vai, dentro da mesma linha, ensinar a gente a faturar mais. Então, vamos lá, Tomás, a bola é sua. Obrigado pela abertura aí, pessoal. É um prazer estar aqui no Secov, falar um pouquinho sobre a iniciativa. Para começar, antes de compartilhar minha tela, é importante mencionar que eu não sou entusiasta do mercado de tecnologia, eu não sou um cliente com uma má experiência, eu também venho do mercado imobiliário, tive imobiliária, então a plataforma ela vem com um pouquinho de conhecimento do dia a dia da imobiliária, tá? Vou compartilhar a tela aqui, acredito eu que já esteja dando para visualizar. Bom, vou apresentar a Rede Easy para vocês. É uma plataforma de automação de processos de fechamento da imobiliária. É uma plataforma que visa democratizar, de fato, a transformação digital no mercado imobiliário. E aí, é bem importante a gente mencionar um pouquinho da nossa história. A gente recentemente foi absorvido pela rede de vistorias. Hoje a gente está fazendo um trabalho bem grande em todo o Brasil, forte com os franqueados, então a gente está na ponta em todo o Brasil, atuando em mais de 100 imobiliárias,
A gente tem mais de 8 soluções integradas. A gente tem trabalhado forte com a locação, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre qual que é a gente, antes de começar a desenvolver a plataforma, eu entendi um pouquinho das dores, e não só as minhas, mas as dores do mercado como um todo, e a gente identificou algumas dores geral da imobiliária para conseguir levar alguma solução para essas dores natural, que é a experiência negativa do cliente ao enviar as informações. Então, tem muita documentação que precisa ser enviada, o locatário envia a CNH, a esposa envia o comprovante de residência, a secretária envia o comprovante de renda. Isso chega na imobiliária, diversos canais, né? WhatsApp, e-mail, diversos e-mails também. Então, isso gera uma desorganização e, para organizar, a imobiliária precisa contratar mais, gerando uma energia muito grande para fazer essa organização. Bom, organizando esse ponto todo, toda essa documentação, a gente tem um retrabalho muito grande de todas as informações que chegam numa ficha, chegam em documento. Então, eu preciso alimentar um sistema de análise, eu preciso alimentar o meu corretor de seguros, eu preciso alimentar o contrato, que muitas vezes é feito manual, na maioria das vezes é ainda feito manual. Eu preciso alimentar a parte de vistorias, eu preciso pegar o contrato e enviar. Então, são várias... eu brinco que é um limbo, né, entre o CRM e o ERP, onde tudo acontece e nada se controla. Então, na plataforma Easy, a gente consegue controlar, já de cara no dashboard, tudo o que acontece na nossa imobiliária. Isso, todo esse retrabalho que acontece no processo de fechamento, acontece uma morosidade, obviamente, no fechamento do contrato. Então, o que a gente colocou aqui é, de fato, uma otimização do trabalho do corretor, levando uma experiência 100% digital. A gente centraliza todas as informações que vêm do cliente diretamente para o setor de análise, então a gente não passa mais pelo corretor que fica centralizando aquela informação, a gente envia diretamente para o setor de análise e dispara essas informações vinda do cliente em toda a jornada. Então, com um clique eu consigo fazer análise, com um clique eu consigo fazer um acesso a seguradoras, diferentes seguradoras, com um clique eu tenho o contrato pronto. Isso gera uma agilidade muito grande no dia a dia da imobiliária. Então, eu gosto de falar o que a gente de fato não é, né? Então, a gente não é nem um CRM e nem um RP. A gente sai da proposta, onde eu gero um link público, onde o meu cliente não precisa baixar aplicativo, não precisa fazer login, clica num link público e me traz todas as informações. Normalmente é feita por WhatsApp, pelo telefone. Então, ele tira a foto das documentações. As documentações já vão para o setor de análise, centralizadas, organizadas. Com um clique a gente consegue fazer um envio para essa análise, que é uma plataforma que a gente está integrada, que pode ser utilizada ou não. Também com um clique a gente consegue, hoje a gente está testando já uma plataforma multigarantias, que é da Rede Confiax, a maior corretora de seguros do país. A gente consegue levar para elas informações e em alguns minutos a gente traz um parecer desse locatário de diversas seguradoras e garantias. A mesma coisa acontece com a vistoria e com o contrato. A gente tem integrado o painel da Rede Vistorias, então, para quem é cliente da Rede Vistorias, simplesmente é um clique, a gente envia a demanda de vistorias. Quem não é cliente da Rede Vistorias pode integrar o vistoriador dentro da plataforma, que ele pode mencionar as informações, coletar as informações e colocar as informações da vistoria ali. A mesma coisa acontece no contrato, onde com um clique eu consigo integrar da plataforma de assinatura eletrônica, a gente consegue enviar as informações. Tá tudo bem rápido, eu também estou falando bem rápido para conseguir dar os 5 segundos que o Nelson me liberou, mas, de fato, o que a gente faz aqui é com que o contrato saia da proposta à assinatura em alguns minutos. Tá? Então, são coisas que parecem até mágicas, mas tudo acontece porque tem tecnologia aqui, a gente vai levar cada vez mais inteligência de dados para a imobiliária, coisas que a imobiliária hoje nem o mercado conseguem identificar, porque esse processo todo hoje ainda é offline. Hoje a gente está levando para o digital e consegue levar para a imobiliária alguns dados que ela mesma nunca conheceu. Tá? Bom, eu fico por aqui. Eu acho que depois eu coloco nas observações aqui como que as pessoas podem nos encontrar, mas
A gente tem o Instagram, tem o nosso site, redeeasy.com.br, esteiradigital.com.br também, mas depois eu deixo o link diretamente para a gente marcar uma reunião e conversar um pouco mais. A gente tem uma super promoção aí para os associados do Secov, tá? Obrigado, Tomás. Legal, obrigado. Você foi rápido mesmo, hein? Eu não marquei meu tempo aqui. Eu quero saber se a gente consegue fazer esse contrato de locação no tempo do teu pitch. Basicamente, eu pareci falando que nem o áudio do WhatsApp que a gente coloca no 2 vezes agora, né? Sei. Depois, como essa palestra é gravada no Secov, fica gravado lá, aí você passa todos os contatos também, o pessoal deixa gravado junto. Legal. Lá no YouTube. Depois, se der para abrir para perguntas também, eu fico à disposição aqui na live. Vou também aprender. Bacana. Vamos liberar a Arlene, porque o conteúdo dela é grande. Ela tem mais ou menos uns 4 segundos, que a gente vai dar 40 segundos para ela. A Arlene tem mais de 14 anos de experiência no mercado imobiliário, é estrategista de marketing, mentora, consultora, analista, treinadora comportamental e business coach. Eu não vou perder mais tempo lendo mais as apresentações, tem mais coisa aqui. Assume aí, Arlene, a bola é sua. Isso aí, obrigada, Nelson. Agradecer aí você e toda a equipe aí do Secov São Paulo pelo convite. É um prazer estar passando um pouquinho aí da experiência, do que eu acredito, do que eu tenho praticado aí com o meu método. E hoje já são mais de 100 gestores, né, que mudaram a chave. O Cláudio falou, né, de trazer soluções para incrementar o modelo de negócio. Eu acredito que se você tiver com a mente bem aberta para aprender, e se eu sair daqui com uma sementinha plantada, eu vou ficar muito feliz em trazer você para essa visão de algumas estratégias que eu vou mostrar aqui. Dá parabéns aí também para o Tomás, da Rede Easy. Essa solução sua aí, Tomás, todo mundo precisa, todo imobiliário precisa. Vou deixar meu convite para você apresentar a sua solução aqui para os meus grupos de mentoria e consultoria, que eu gosto muito dessa solução que você apresentou. Vamos fazer bastante parceria aí. Parabéns. E eu trouxe um tema que a gente discutiu, que talvez possa fazer sentido para vocês, eu acredito que vai fazer muito sentido, porque é uma das dificuldades hoje do mercado imobiliário, da gestão imobiliária, que é fazer mais negócios, mais vendas, mais locações, com menos leads. Mas como assim, Arlene? Isso é possível? Vou mostrar para vocês aqui alguns pontos, algumas estratégias dentro do tempo que eu tenho. Obviamente, a gente pode aprofundar mais depois e também convidar vocês aí a entender um pouco mais sobre as minhas mentorias, consultorias, onde eu pratico essa estratégia. Então, vamos lá. Convido vocês a me seguir aí no meu Instagram, Arlene Gomes 220, a me seguir também no YouTube, onde todas as terças-feiras, 19h27, eu dou aulas online e gratuitas com foco em gestão imobiliária. Eu tenho uma experiência de 14 anos atuando na gestão imobiliária, sempre atuei com gestão imobiliária durante esses 14 anos. Fui por 10 anos gestora, sócia, diretora de uma imobiliária em Belo Horizonte. Sou muito grata a essa imobiliária, onde eu conheci as nuances do mercado imobiliário. E lá nessa imobiliária eu conheci as principais dificuldades, as principais dores, e eu achava que nessa época que o mercado imobiliário, a solução era tecnologia. E aí, durante 2 anos, eu fui gestora de mais de 500 imobiliárias de uma empresa de tecnologia, onde eu vi que os gestores tinham os mesmos problemas que os meus. E anterior à minha experiência em imobiliária, eu passei por mercado médico farmacêutico, onde é um mercado extremamente organizado, pautado por leis, né, ISO, boas práticas de fabricação, enfim. Então, eu tenho aí uma jornada que me ajudou a criar, a implantar o que eu faço hoje, né, que é mentoria, consultoria. Meu foco hoje é mentoria, principalmente, para gestores de imobiliária. As estratégias que eu vou passar aqui para vocês hoje, que são 2 do meu método, elas também são possíveis de serem praticadas por corretores, pessoas que trabalham de forma autônoma, tá bom? Então, fica aí meu contato, podem ficar bem à vontade para printar, para espalhar esse conteúdo para quem vocês quiserem e achar que faz sentido de escutar e entender um pouco sobre isso.
Gostaria de iniciar perguntando para vocês, na visão de vocês, coloca aí no chat para mim, como vocês acreditam que é possível vender e alugar mais com a mesma base de leads? Primeiro, se você acredita, né? Se você acredita, coloca aí para mim, vamos interagir, para eu entender um pouquinho das pessoas que estão aqui hoje. Estão vendo que nós temos aqui 46 participantes, estou vendo que tem aí o Bruno, o Carlos Viana, Dallas Rosângela, Denise, Diogo, Douglas, Bem em Casa, Elias. Aproveitar e pedir para vocês colocarem aí no chat de qual estado vocês são, de qual imobiliária que vocês são, e de aproveitar e responder essa pergunta. Se vocês acreditam de fato que é possível, porque eu sei que hoje uma das grandes dores do gestor ele está ali muito no operacional, muito na apagação de incêndio, sendo impactado pela equipe de corretores de venda e de locação, que querem mais leads, ou não tem lead, ou se tem lead, o lead não é bom, e aí? Você fica lá naquele jogo, para lá e para cá, igual aquele boneco louco, né, que não sabe o que faz. E, ao mesmo tempo, um monte de solução, um monte de tecnologia, um monte de automação aparecendo aí no mercado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Pedro, de São Bernardo do Campo, Catita, São Bernardo do Campo, Next Home, Next Home, Silvana, bom te ver. Beijo para o Gabriel, para a Ana, da Next Home, a Carla, Mariana Imóveis, muito bom receber vocês aqui. Espero que faça total sentido para vocês essa estratégia. E eu convido vocês, gente, a colocar em prática. Porque vocês viram que eu falo rápido igual o Tomás, e meu foco aqui é execução. Não adianta nada trazer um monte de conteúdo para vocês aqui e só ficar aqui no campo das ideias e não colocar em prática. Então, papel e caneta na mão, vamos colocar em prática, anotar, igual eu falei, se até o final desses 30 minutos, se vocês saírem daqui com pelo menos uma sementinha que vai germinar, eu já vou ficar muito, muito feliz. O que é essa sementinha? Algo que você anotou, e que vai colocar em prática, tá bom? Ninguém me respondeu aí o que acredita sobre essa pergunta, mas vamos lá. Mas é bom conhecer, você coloque as perguntas aqui, tá? Beleza. Gente, então vou mostrar para vocês como que isso é possível. Preparem-se, que eu vou mostrar para vocês algumas cenas bem impactantes que têm relação com isso. E eu quero trazer uma reflexão para vocês do que significam essas cenas. Vamos lá. Preparado, Nelson? Thomas? Estou falando de vocês, que eu estou vendo o rostinho de vocês aqui na minha tela, tá? Então, vamos lá. Presta atenção nessas cenas. Está ligado com a resposta dessa pergunta. Vender e alugar mais com a mesma base de leads. Veja essa cena. Domingo no parque. Cenas reais e verdadeiras. Parque do Ibirapuera. Na sua cidade maravilhosa, Nelson. São Paulo. Observe o que está acontecendo. O pessoal foi todo mundo sozinho, só com o celular, né? Pois é. Olha só essa outra cena. Os jovens no intervalo da aula. Agora isso não é possível, porque a gente está em cada um está na sua casa assistindo a aula pelo celular, né? Mas observe isso aqui. Antes da pandemia, o que estava acontecendo? Cursinho, no intervalo, esses jovens, essa geração. Como é que eles estão? O que eles estão fazendo? Mais uma cena. Os netinhos, os amiguinhos, na festinha de aniversário de um deles, jogando aí um jogo que eles amam, Play Kids, como poderia ser qualquer outro joguinho. Olha essa criançada, gente. Quantos anos esses meninos têm? 8, 9, por aí, né? Olha o que eles estão fazendo. E essa outra cena aqui? Olha, que gracinha. As duas jovens senhoras vendo as fotos do netinho, contando uma para a outra e se divertindo no YouTube. O que a gente vai falar de como ter menos leads, vender e alugar mais com esses menos leads, está relacionado com essas cenas. Sabe por quê? Porque elas estão mencionando, querendo mostrar para a gente que a gente precisa entender de vontades, de sonhos, de frustrações
de necessidades ou não dessas pessoas. O que todo mundo está fazendo? Todo mundo está no celular. Todo mundo está no celular. Arlene, mas o que isso tem a ver? Das jovens senhoras, dos adolescentes, daquele grupo, todo mundo lá no parque. Porque essas pessoas, gente, a gente precisa fazer o quê? São as mesmas pessoas que consomem imóveis ou futuramente vão consumir. E a tendência é só piorar. O que a gente precisa fazer com elas quando a gente fala de leads? A gente precisa chamar a atenção dessas pessoas. É ali que a coisa acontece. A pessoa está fazendo um jogo, a pessoa está navegando, ela está no celular. Aqui, vamos entender uma coisa. É importante a gente entender que o lead é toda aquela pessoa que no futuro vai fazer uma assinatura com você, seja de compra ou seja de locação. E ela está no celular, ela está navegando. E ela está pensando, eu não sei se ela está pensando, se ela já está pronta para comprar, se ela está pesquisando, mas o fato é, nós temos um desafio de, quando a gente fala de lead, chamar a atenção desse lead. Mas como eu chamo a atenção desse monte de gente? De perfis com comportamentos, com hábitos, com vontades totalmente distintos. Como fazer isso? Como chamar a atenção dessas pessoas? E eu vou falar para vocês de uma técnica que eu acredito que ela não seja nova, mas extremamente poderosa, que é a questão de segmentar. Segmentando. Ou seja, não atendendo todo mundo, atendendo uma faixa desse mercado. E para deixar isso mais claro para vocês, eu trouxe um exemplo aqui que está no nosso imaginário, no imaginário coletivo, que é o seguinte, pensa da seguinte forma. Eu tenho aqui o quê? Algo para a gente colocar o pé, que é macio, que é borracha, que eu posso me sentir confortável. Mas observem que todos são borrachas. São as famosas havaianas, né? Que estão aí são mundialmente conhecidas. Mas o público que consome, toda é borracha, gente, mas o público que consome, e é conforto, né? Eu posso vender borracha, ou eu posso comprar estilo, ou eu posso comprar borracha com conforto, eu posso comprar borracha com estilo, eu posso comprar borracha com luxo. Para qual tipo de público que eu estou vendendo? Eu estou chamando atenção para o público, e não tem nada de errado com um ou com o outro, é só uma escolha. Porque eles se comportam, eles pagam por valor diferente, eles se comportam diferente, e eles têm visão de como usar a Havaiana de uma forma diferente. Então, aqui nós temos a primeira, a segunda e a terceira, e ainda trago para vocês mais uma, que é a Havaiana de R$102 mil, a Havaiana de ouro, de $18 mil. Como eu chamo a atenção do público que tem essa Havaiana? Coloca aí no Google, vocês vão ver, $18 mil essa Havaiana. As Kardashian tem essas Havaianas. Alguém conhece? Vou aproveitar e perguntar. Alguém conhece alguém que tem essa Havaiana? Se alguém conhece, me fala, porque até hoje eu não conheci ninguém que tem, não. Mas dizem as notícias que os Kardashian têm, que é aquelas personalidades, né, americanas. Fiquei sabendo que Gisele Bündchen também tem. Deve ter ganhado, né, gente? Obviamente, é uma Havaiana da H-Ster. Então, uma Havaiana é uma joia, né? R$108 mil. E aí eu pergunto para vocês, como nos comunicar com quem queremos atingir? Como nos comunicar com quem queremos atingir? Quando eu falo de atrair leads, de ter leads, de vender para esses leads e vender para uma parte deles, para quem eu estou me comunicando? Quais as dificuldades, os problemas que esses públicos têm? Porque eles se comportam e têm dificuldades de formas diferentes. O público que consome a Havaiana, tirinha, da minha época, não sei se quem está aí é da época da tirinha da Havaiana de azul e tinha rosa também, né? Eu lembro que eu tinha a mercearia do Juju, na cidade do interior, onde eu morava, onde os meus pais moram, que tinha um cesto de Havaiana com aquela tirinha, que você arrebentava e comprava só a tira. Para qual tipo de público eu estou chamando atenção? O público que compra a Havaiana, que está mesclada com os gráficos da Disney,
ou para o público que consome R$108 mil de uma Havaiana? Isso, gente, tem a ver com o quê? Como eu vou me diferenciar. Isso tem uma relação direta de como eu vou me diferenciar, de como eu vou atrair esse lead. Percebam que ainda não falei de imóvel, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de comportamento de consumo. É a mesma coisa quando a gente fala de imóvel. E eu falo para vocês o seguinte, essa reflexão, ela tem uma relação direta com construir uma força de vendas focada no perfil de compra. Eu não falei de característica, eu não falei de metro quadrado, eu não falei de 2, 3, 4 quartos, eu estou falando de perfis de compras diferentes. Arlene, mas qual é o pulo do gato para isso? Como que eu faço? Qual que é o pulo do gato? Para eu comunicar, para eu segmentar, para eu entender de comportamento. Gente, uma das grandes questões que está relacionada ao método do Z20, que é o método que eu criei, que tem essas estratégias coletadas e validadas durante esses 14 anos, né, vivenciando isso, mais a gestão ágil com o OKR, que eu vou falar um pouquinho disso para vocês, é de ser um especialista no segmento, no nicho. Não dá para atender da borrachinha de azul confortável até o público que compra Havaianas em formato de ouro. Então é preciso, gente, porque eles se comportam de forma diferentes, eles estão em lugares diferentes, eles sentem e consomem de forma diferente. Quando você trabalha a sua vitrine de forma pulverizada, você está atraindo todos os 4 tipos de público. E aí, o que acontece? Você recebe um monte de lead, e esse lead acaba escorrendo pelo ralo, porque você tem quantidade, mas você não tem qualidade. E é disso que eu quero chamar a atenção de vocês. É o poder de dizer não. O poder do nicho e o poder do foco é o poder de dizer não. E, gente, eu sei o quanto que isso é difícil. Vou mostrar alguns exemplos para vocês de gestores que aumentaram as suas vendas, que aumentaram as suas locações, com medo, com dificuldade, e hoje mudaram a chave em termos de resultado, em termos de vendas, em termos de locação, em termos de posicionamento, em termos de comunicação. E tem hoje, sim, a equipe dos sonhos. Por quê? A gente começa a perguntar e questionar. Quem são os meus clientes? Quem são os meus leads, né? Quem são os meus leads? Eu os conheço de verdade? Eu conheço quem eu estou atraindo? Porque senão eu só vou receber, passa, mais um, passa, mais um, mais um, passa. O que eles sentem? O que eles gostam? Quais as dificuldades do meu público? Onde que eles estão? O que eles estão vendo? Eles assistem Netflix, eles assistem TV aberta, eles consomem TV assinatura de Fórmula 1, eles consomem o programa de luta. O que eles fazem? Vender é energia, vender é confiança, vender é entrar no mundo do cliente. Onde que eu posso encontrar esse pessoal? Onde que esses leads estão? Então, reforço mais uma vez, eu estou falando de hábitos, eu estou falando de comportamento, eu estou falando de entender de gente. De entender quem são esses leads. Gente, importante, tem um mentor meu que sempre fala, o lead, ele tem perninha, ele anda, ele fala. Vocês investem uma barba para atrair os leads. E na hora que ele chega, não dá a atenção devida para ele, aquela recepção calorosa, já entendendo. Tem um mentor meu que tem uma imobiliária que na hora que o lead coloca o pezinho na imobiliária dele, ele já sabe. Tudo. Ele faz um raio-x dos pés à cabeça, ele já sabe. Você vai comprar, se não vai. Porque é tão específico, é tão especializado, que você começa a falar uma outra língua. E aí eu quero também trazer uma clareza para vocês, que o imóvel é apenas um meio, é apenas uma ferramenta. Para quê? Para realizar uma vontade de me mudar, de ter agora um home office, de ter uma varanda melhor, de ter um espaço, de ter um status, de morar perto do Nelson, do Cláudio, enfim, ele é uma ferramenta, ele é um meio para a realização de uma vontade. Seja minha, seja da minha família, seja de quem for. Então, eu quero convidar vocês a realmente fazerem uma reflexão, de serem especialistas com quem vocês querem atrair.
com o lead que vocês querem atrair, de serem excepcionais com quem vocês atuam. Cada um que vai chegar, ele vai ser trabalhado de uma forma calorosa, de uma forma excepcional. Semana que vem eu vou dar uma palestra, vou receber, na verdade, um palestrante na minha mentoria que vai falar sobre imóveis dos sonhos. E quando a gente fala de imóveis de sonhos, ele trabalha ali com 5, 6, 8 leads no máximo mês. Sabe aonde que ele anuncia, gente? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque só recebe indicação, é tudo via indicação. Porque ele trabalha com um público específico, que comporta e que age de uma forma muito específica. Imóvel dos sonhos, imóvel de altíssimo padrão, imóvel de luxo, acima de 2, 3, 4, 5, 10, 15 ou mais milhões. Então, quando você se posiciona dessa forma, você não precisa sair pulverizando anúncios para atrair leads, para trabalhar a quantidade. Eu quero trazer, inclusive, um exercício para vocês aqui hoje de como é possível você dar uma reprogramada dentro dos leads que você tem aí hoje para você já começar a ter resultado esse mês. Vou trazer alguns exercícios para vocês aqui. Antes de trazer o exercício, eu quero mostrar alguns exemplos de gestores, mesmo com dificuldade, sendo aí... como é que fala a palavra, gente? Eles foram sendo martirizados, não é bem martirizados, não, mas com dificuldades, inclusive, pela própria equipe de posicionamento, porque é uma decisão, precisa de coragem para você trabalhar de forma mais especializada. Então, eu vou trazer o exemplo aqui do Sidney. O Sidney até hoje sofre com isso, tá, gente? Ai, muito legal o Sidney. O Sidney, ele é daqui de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte e atuo com a mentoria no Brasil todo, de norte a sul. O Sidney, apesar de não ser meu cliente, eu gosto de usar o exemplo dele, que é bem disruptivo. Ele trabalhava de forma pulverizada aqui em Belo Horizonte, ele já veio palestrar em imersão minha, e esse dado dele é atualizado desse ano. Em 2018, ele resolveu mudar para Uberlândia e trabalhar com imóveis econômicos, mas, além de econômicos, só 2 quartos. Olha só, subnicho do nicho. Só imóveis de perfil econômico. O que é perfil econômico, gente? Comportamento de compra, até no máximo, vai depender de região, né? Esses paradigmas vai depender muito de região para região. Até 250 mil, 300 mil reais, vai depender da região. Então, só 2 quartos. Ele não trabalha casa, ele não trabalha terreno, ele não trabalha 3 quartos, minha casa, minha vida, ele só trabalha imóvel 2 quartos. Em 2018, o faturamento dele, quando ele já começou a operação, 2017 para 2018, foi de 5 milhões. Em 2021, com 5 imobiliárias, o faturamento dele até mês passado era de 170 milhões. Isso aqui é dado até março, né? Quando eu dei o evento, eu usei o exemplo dele. 34 vezes mais de faturamento. 34 vezes mais. Hoje ele está atuando em Uberlândia, Varginha não, esqueci o nome a outra cidade dele, mas é ali perto de Uberlândia. Trabalha de forma super nichada. Até hoje os corretores dele falam: Cid, olha só, tem um cliente meu que tem uma casa para vender, tem um 3 quartos para vender, ele não pega. Imagina, gente, morar em Uberlândia, cheio de lote, cheio de fazenda, e decidir não trabalhar. Ele é o tempo todo bombardeado com essas vontades, com esses desejos. Tem o Tiago, que eu gosto muito de usar o exemplo dele, que participou da minha mentoria há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e mudou a virada de chave, trabalhava com segmento econômico, trabalhava de forma muito pulverizada, tinha lead de vários pontos da região, com vários formatos de comportamento, com vários valores, econômico, médio e alto padrão, mais para o econômico e para o médio padrão, e ele se posicionou como médio padrão e alto padrão de pouquíssimos bairros de Belo Horizonte. Pouquíssimos bairros de Belo Horizonte. São apenas alguns exemplos, tá, gente, que eu estou trazendo para vocês, para ver se traz um desejo, uma virada de chave de se posicionar de forma diferente. O Tiago aumentou o faturamento dele em vendas em 9 vezes. Ele cresceu em 1 ano que ele não cresceu em 10 anos de imobiliária. Ele era corretor, captador, abriu-se imobiliária 12 anos atrás, e depois que ele fez essa virada de chave, ele cresceu 9 vezes mais. E é bem legal escutar o Thiago falando, que é um corretor
gestor bem repleto de energia, porque hoje ele nem tem portal mais, nem trabalha com portal mais, porque vinha muito lead, e hoje, basicamente, tem fila de clientes querendo ser atendidos por ele, que vem pelo Instagram. E ele também tem uma equipe que a gente chama de equipe dos sonhos, né? Hoje ele tem uma equipe que quer trabalhar com ele e, graças a Deus, está abrindo uma outra imobiliária também num bairro próximo aos bairros. Está ampliando agora a área de atuação dele. Tem também o Anderson, bem legal, é um exemplo um pouco mais antigo, menos recente, mas que também virou a chave, que eu gosto de trazer esse exemplo, porque ele tinha 5 mil imóveis no site dele, e ele achava que isso era uma grande vantagem. Boa parte dos gestores, donos de imobiliária, acha que é vantagem, tem muito imóvel para mostrar, para divulgar, para chamar atenção. E eu quero dizer para vocês que isso é um engano, porque quantidade não quer dizer qualidade. Você acaba atraindo muita isca, muita gente, muito lead, mas não consegue converter. Você deixa o seu corretor perdido, você deixa a sua equipe perdida, você cria volume de atendimento e você não cria no final do mês a sua meta batida e aumento de faturamento para a sua imobiliária. E aí ele resolveu mudar a chave, ele tinha muita dificuldade, porque ele falou assim, não é possível. Eu tenho 5 imóveis aqui, ele não conseguia atualizar os imóveis, ele não tinha gente para fazer essa operação. E ele foi mudando, baixou para 800 imóveis, agora está na faixa de 1.000 e poucos imóveis, resolveu atuar em 2018 em poucos bairros, e em julho de 2019 ele superou a meta dele todinha do ano de 2017 e 2018, aplicando essa estratégia. Então, de forma bem resumida, é você pegar uma fatia do mercado. Em cima dessa fatia, você realmente entender o que esse público consome, qual que é o hábito desse consumo, porque, gente, tem uma variedade enorme. Se eu gosto de cerveja, se é artesanal, se não é, se eu viajo, se eu não viajo. Venda, gente, é relacionamento, é confiança. Como é que eu entro na vida do cliente se eu não sei o que está acontecendo na vida dele? Se eu não sei o meio que ele vive, como é que é, de forma aprofundada. Eu não consigo quebrar gelo, eu não consigo trabalhar sondagem de forma a quebrar o gelo do primeiro atendimento. Que tipo de relógio que ele consome, que tipo de roupa que ele veste, ele tem pet, não tem, vida saudável, não tem, tudo isso faz diferença. Entrar na história do cliente. E eu falo para vocês o seguinte, dentro do meu método com a fórmula de aceleração para gestores de imobiliária, que é o 2PCM², onde a gente trabalha o propósito do nicho, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu também trabalho pessoas, captação e as métricas. Dentro de métricas, eu trabalho mais com mais foco o funil, que é o funil descomplicado e lucrativo, e também gestão ágil via OKR, que eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui hoje, para vocês ampliarem a curiosidade e a inovação de uma gestão ágil realizada com OKR. Eu vou explicar o que OKR significa. Mas antes eu quero perguntar para vocês o seguinte, mas Arlene, o que eu tenho que fazer com os leads que eu já tenho? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns passos, tá? Algumas práticas que de repente pode fazer sentido para você. Dentro do universo que você tem hoje, entendendo que você pode estar atuando de forma mais pulverizada, eu te convido a entregar o lead que está na sua imobiliária. A gente entende que a venda é uma jornada mais longa, né? A gente tem aí, talvez, pelos dados de mercado, o cliente para comprar um imóvel, ele é estimado de 4 a 6 meses. É a média do mercado brasileiro. Pode durar mais de um ano, pode ser mais rápido, mas uma média de 6 meses para a pessoa comprar um imóvel. Então, se você pegar os seus leads de janeiro até agora no mês de maio e começar a verificar que tem diversos tipos de perfis ali de compra, você pode olhar pelo valor do imóvel, ou valor de imóvel para comprar ou para alugar, e você começar a pegar esses leads que já estão na sua base e entregar para o perfil de corretor que você já tem aí, que você acredita que vai ser melhor para atender o econômico, o médio ou o alto padrão, me conta depois a virada de chave e o resultado que você vai ter em pouco tempo. Uma outra coisa, redistribuir os leads que você já tem este ano, olhando para o estoque. Você não vai olhar para o que você não tem, não. Você vai olhar para o que você já tem. Opa, eu tenho uma lista de leads de janeiro até agora, na minha base, eu já paguei por ele. Gente, o lead pode ser curioso, o lead pode ser ruim,
Alguns falam que é fumo, tem diversos adjetivos pejorativos aí, que os gestores e corretores, atendentes, enfim, costumam usar. Ele pode ser o que for. Na minha visão, eles não estão em momento de compra. Mas se eles chegaram até você, preste atenção nisso. Ele pode não estar comprando hoje, pode estar só sondando, achando né, pensando se vai comprar, se não vai comprar, mas amanhã ou depois da manhã ele vai comprar. Então, se você pegar os leads que você tem aí hoje, com o estoque que você já tem, fazer um filtro, assim, ó, aqui, ó, esse lead aqui é econômico, mas eu não tenho muito econômico no meu estoque. Opa, então deixa de lado. Não, esse lead aqui é econômico, sim, eu trabalho com econômico. Então, pega esses leads que você tem mais estoque e redistribui para a sua equipe. Isso você vai acabar fazendo, sabe o quê? Cadência. Cadenciando o atendimento, que é uma das grandes dificuldades hoje também dos gestores e dos corretores de imobiliária. Cadenciar é o quê? Manter o lead em atendimento. Continuar atendendo, por mais que você ele não tenha, que você não tenha conseguido falar com ele no primeiro momento, ou por mais que ele não tenha saído com você para visitar um imóvel ainda. Vai te ajudar a cadenciar o atendimento. Uma outra coisa é dizer não para alguns leads que eu não tenho estoque. Porque quando você tem muito volume, você acaba passando esse volume todo para a sua equipe de atendimento, ele fica com a cesta cheia e acaba caindo. Acaba caindo leads. A gente fala que é leads correr pelo ralo, né? Então, ou seja, se você está passando aí por média de mais de 30 leads para os seus corretores, eles estão escorrendo com leads pelo ralo. Então, ou seja, realmente, se você não tem um pré-atendimento, se você não tem um filtro, é não passar. Eu falei com uma outra gestora assim outro dia. Entenda que a sua equipe não vai atender todo mundo para ficar mais leve. Que não tem como. O volume é muito grande. Quando a gente fala de vendas, é 30 hoje, esse mês, é 30 do mês passado, é 30 do mês atrasado. É impossível um corretor fazer cadência. Obviamente, tem ferramentas, tem tecnologia para ajudar nisso, mas eu gosto que você entenda isso primeiro no orgânico, antes de sair contratando qualquer tipo de ferramenta, sem entender, porque a ferramenta vai te provocar a fazer os fluxos. Gente, outro pulo do gato. Foca a energia em anunciar no que você tem em estoque. Sabe aqueles destaques no portal? Sabe aquele destaque que você vai colocar no anúncio na rede social? Não adianta colocar porque o dono pediu, não adianta colocar porque o proprietário pediu. Foque em energia em chamar a atenção de quem você tem em estoque. Uma das grandes preocupações, uma das grandes dificuldades hoje do mercado é captação de imóvel. Olha o que você tem disponível e atrai gente com um perfil parecido. Essa semana a gente teve uma palestra, semana passada, para o meu grupo de mentoria, onde o mentor lá o Felipe, que é da Casa Mineira, né, do Quinto Andar, ele falou muito disso, que ele trabalhava em loja de roupa, e o gestor, que ele muito admira, ele focava em gravar, memorizar o estoque. E eu, inclusive, pergunto para vocês, que estão aqui hoje, você sabe de verdade o que tem no seu estoque? Decorado, se eu te perguntar aqui hoje, o que você mais vende? Eu vendo mais alto padrão, que é perfil de compra assim, 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 assado. Quantos imóveis você tem de alto padrão? Ah, eu tenho esse, esse, esse. Você sabe o nome da rua? Sei. Você sabe quais as dificuldades desse imóvel na hora que você levar um cliente? Sei. Isso, inclusive, serve de dica aí também para treinamento. Conhecer do estoque. Fazer projeto conhecer. Programa de conhecer. Inclusive, na imobiliária que eu trabalhei tinha isso. Projeto conhecer. A gente tinha um carro, levava todo mundo dentro do carro para conhecer os imóveis. Mas não precisa fazer isso com essa energia, não. Online mesmo. Ah, quem conhece esse imóvel? Conhece, ele é assim, assim, assado. E esse, assim, assim, assado também. Pega uma folha e marca 3 quartos, 2 quartos, com garagem, sem garagem. Esse que serve para família com 2 crianças, esse que serve para família que gosta de morar na região central. Vai categorizando os seus clientes por perfil de compra. Gente, está fazendo sentido? Coloca aí no chat se está fazendo sentido. Coloca aqui no chat se está fazendo sentido. E eu quero trazer para vocês aqui o outro tema, que é como fazer isso usando a gestão ágil com OKR. Vou plantar uma sementinha para vocês saberem mais sobre OKR. Tem aí o link do meu e-book, arlenegomes.com/ebook,
onde tem ali mais de 80 páginas explicando o que é OKR, como fazer gestão com OKR. Gente, o OKR ajuda vocês em 2 pontos. A criar direcionamento, que é o objetivo, o que você deseja alcançar, e quando a gente fala de ter menos leads e vender mais, ou trabalhar com os leads que você já tem em estoque, isso se torna uma meta, um direcionamento com uma meta, como que eu posso trabalhar os meus anúncios, quantos anúncios eu vou trabalhar durante esse mês para eu atrair leads mais qualificados. Então, você coloca uma meta, você escreve isso dessa forma que eu falei. E você monitora isso semana por semana. Então, o OKR é reunião toda semana, mapeamento de metas, com direcionamento, o que você quer. Você quer melhorar a sua vitrine? Você quer tirar imóveis igual o Anderson tirou? Então, você coloca uma meta para ser cumprida num determinado período de tempo. E você monitora se isso está sendo alcançado ou não, semana por semana, que a gente chama de KR, resultado-chave. Então, você cria metas e vai monitorando essas metas semana por semana. Tem gestores de imobiliária que fazem essas reuniões, inclusive, todo dia, que a gente chama de reunião daily, para acompanhar a evolução da sua meta. Então, você começa a ter uma equipe muito mais alinhada, com muito mais autonomia, sincronizada no seu propósito de negócio, sincronizada com o nicho, sincronizada com a segmentação, porque não tem muito mistério. A equipe, para comprar essa ideia, é treinamento, é treinamento, é treinamento, é repetir, é repetir, é repetir. Isso para a equipe. Para não cair em armadilha, igual o Cid, lá de Uberlândia, não caiu. Então, vou trazer essa visão para vocês, para usarem a gestão ágil com OKR. Nas mentorias eu ensino como fazer isso. Convidar, inclusive, vocês também. Estou chegando aqui ao finalzinho, a gente vai abrir para perguntas, para discutir, para saber se está fazendo sentido para vocês ou não. Aproveitar e convidar vocês em primeira mão. Não tem esse link ainda disponível em lugar nenhum, porque acabou de ficar pronta essa página. Acabou assim, saiu do forno hoje, meio-dia. Eu vou fazer um evento 3 dias, 14, 15 e 16 de junho, falando dos segredos e as estratégias das imobiliárias que cresceram de 2 a 9 vezes mais, mesmo na pandemia. Essa imersão é uma imersão para donos, gestores ou líderes de imobiliária, e uma imersão imobiliária 9X. Então, vou deixar o link aí para vocês, é o link do Secov São Paulo, arlenigomes.com/secovsp. Para você, é um evento 100% online, gratuito, de 19h30 até 21 horas mais ou menos, onde eu trago partes do que os meus mentorados pagam na imersão, em consultoria, eu trago para vocês com exercício, com prática, com execução. É um tempo maior do que a gente está tendo aqui, né? Então, tive que dar uma resumida boa. E se você achar que faz sentido de eu te ajudar a pegar na sua mão, e aí, se você achar que é o seu momento, você vem participar de uma mentoria junto comigo. E uma frase que é minha, que eu quero deixar para vocês, é o seguinte: se o dono muda, tudo muda. Por que eu trabalho com o gestor da imobiliária? Porque se ele não compra a ideia, se ele não veste essa camisa, se ele não compra a estratégia, como que ele vai passar isso para a equipe? Então, ele precisa comprar a ideia, ele precisa ter coragem, tomar a decisão. É uma decisão. É uma decisão inovar, é uma decisão sair na frente, é uma decisão segmentar, é uma decisão dar a cara a tapa e fazer reunião toda semana com a equipe, sair do operacional para ter mais autonomia, para ter uma cultura de mais estratégia, para ter uma cultura de mais aprendizado, para ter uma cultura de mais flexibilidade, porque a gente sabe o quanto é desafiador, porque a gente está lidando com pessoas. Se você tem aí corretores, pessoas que estão na sua imobiliária há 10, 15, 20 anos, quiçá, elas vão ter, às vezes, dificuldade em compreender, porque eu sei disso, porque boa parte dos gestores que chegam até mim e que estão comigo aí há mais de 1 ano, 2 anos, eles passaram por isso. Será isso na minha região? Ah, minha cidade é pequena, isso vai funcionar? Não. O quê? Você está falando isso? Eu sei das dificuldades e dos desafios de decidir, de ter coragem para inovar, para mudar, para fazer piloto, para testar, para dar autonomia para a equipe. Então, fica aí o convite para vocês participarem do evento. Fique também o meu telefone. Podem me acionar pelo Instagram, podem me acionar pelo WhatsApp. Caso eu não responda no momento,
eu retorno assim que possível. E é isso. Abri aí para perguntas, para saber se fez sentido para vocês, se vocês acharam que é loucura. E saber se foi ótimo, Marlene. Saber se eu conseguir plantar a sementinha de que é possível ter mais vendas, mais faturamento com os leads que vocês, inclusive, já têm na base de vocês. Bem legal, né? Eu escrevi bastante aqui, anotei bastante do que você disse. Eu acho que a última frase, nossa, eu acho que ela tem um poder muito grande Sim, sem dúvida. É percebido, né? Na verdade, se o dono muda, tudo muda e você muda também. Quer dizer, cada um mudando sua atitude e a coisa acontece. Ricardo, eu vou passar a bola para você. Você está quietinho hoje, tem umas perguntas aí para você falar um pouco, vai? Eu estava aguardando só a minha vez aqui, tem bastante pergunta. O pessoal já fez pergunta aqui, mas vamos só contextualizar, Arlene. A gente ouviu aqui e a gente sabe, a gente no mercado imobiliário acaba acompanhando, né? Historicamente, o mercado imobiliário é um mercado com uma baixa taxa de conversão, né? Então, ou seja, você precisa de muito lead para fechar um negócio. Então, você fala aí, o mercado está falando coisa de 0,8% a 2%, 3%. Então, para cada, grosso modo, para cada venda, você tem que atender 100 leads. E esse raciocínio, ele leva a um labirinto que a pessoa acredita que tem que atrair mais lead para poder fechar um negócio, em vez do que prezar pela qualidade. Então, a gente tem a questão da quantidade que assombra o mercado imobiliário aí nos últimos tempos. Então, a gente precisa de muito lead, trazer lead a qualquer custo. E no outro lado, que é a captação, que é o imóvel, a gente também tem essa mentalidade. Então, a quantidade de captação, as metas de fazer captação, e pouco se preza pela qualidade da captação, pela boa qualificação do imóvel, pela boa precificação do imóvel, escolher efetivamente algum nicho. E aí já entra a pergunta de uma colega que ela falou, como que eu escolho? Quais são as variáveis desse nicho? Eu escolho por preço, eu escolho por região, eu escolho por tipo de cliente, eu escolho por tipologia de imóvel. Ela colocou essa dúvida. Então fica já a primeira pergunta. E aí entrando na provocação que eu queria fazer para você, essa questão da quantidade versus qualidade, a importância da qualidade, ela vai ao encontro do que você chama de segmentação, de nicho, no momento que você escolhe algum lugar para apontar a lanterna. Você está no quarto escuro, você precisa apontar a lanterna para algum lugar, não adianta você querer iluminar tudo de uma vez. Então, e a provocação que eu quero fazer é no seguinte sentido. Hoje a gente tem visto toda a transformação digital que está acontecendo no mercado. E já virou aí portfólio de quem conversa sobre transformação digital, que fala que os corretores e as imobiliárias não vão sumir, desde que se vistam de boa tecnologia e segmentem e escolham um segmento para atuar, para ser cada vez mais especialista. O que você acha dessa questão, dessa dualidade entre transformação digital e ser especialista? E aproveitar também e responder a pergunta da nossa colega aqui, que postou, é a Darcy, sobre qual tipo se é tipologia, se é bairro. Como é que você dá as dicas para poder encontrar essa verdadeira vocação que a pessoa tem de escolher um nicho de atuação? Legal, Ricardo. Agradecer aí a Darcy que mandou a pergunta. Você falou bastante coisa importante aí. Não é quantidade, é qualidade. Mas enquanto você não tem a sua referência, a referência que eu utilizo aqui no meu método é a cada 30 leads, de forma pulverizada, sem qualidade, a cada 30 leads para uma venda. A cada 30 leads para uma venda é o que eu... Ou seja, a cada 100 leads, 3 vendas. A cada 100 leads, 8 locações. Então, essa é uma das referências. Quando você trabalha de forma muito mais segmentada, de forma nichada, de forma focada, esse número diminui consideravelmente. Você não precisa de 30 leads. Você vai trabalhar ali com 10, 12, 15 leads, porque você atrai leads qualificados. Mesmo que ele não esteja em momento de compra, ele faz parte da sua segmentação. Então, é muito mais fácil você monitorar e você entender qual que é o momento dele. Então, isso é um ponto. Como atrair esses... Quando a gente fala de qualidade, você falou de captação também, a gente, inclusive, direciona a captação.
Então, quando a gente fala de OKR, eu vou colocar lá na minha meta, eu quero captar tantos imóveis, quantidade, mas eu quero captar quantos imóveis com esse perfil, qualidade, aí é outra meta. Aí eu levo isso para a estrutura de OKR e a gente vai monitorando semana por semana. Então, quantidade, muito mais qualidade do que quantidade, mas é uma dificuldade ainda do mercado entender isso, tá? Esse é o primeiro ponto que você trouxe. O segundo ponto é como que eu escolho um nicho. Como que eu escolho um nicho? O nicho pode ser por região, pode ser por cidade, pode ser por valor de imóvel, pode ser por padrão de consumo, ele pode ser por diversas coisas. Você pode segmentar de diversas maneiras, subnichar, né? Igual o Cid trabalha com econômica e segmentou 2/4, mas como assim? O universo é pequeno. Você pode trabalhar na sua cabeça assim, nossa, eu vou desfazer. Não, você vai focar para atrair qualidade. E aí, respondendo a pergunta da nossa associada aí, é o seguinte, é uma decisão difícil realmente escolher o nicho, mas uma das coisas que eu te aconselho se você já tem experiência de mercado, se você já tem imobiliária, se você já tem um histórico de vendas, se você já tem um histórico de locação, verifica no seu histórico no último ano, o que mais você fez de negócio? A resposta pode estar aí. Eu aluguei mais, por exemplo, imóveis na faixa de R$2.000, eu vendi mais econômico, eu vendi mais médio padrão. A resposta pode estar no seu histórico, ou a resposta pode, inclusive, estar o que você gostaria de nichar. Então, assim, dentro da sua história de imobiliária, de gestão, tem respostas. Então, se você olhar o seu histórico, tem alguns padrões ali de negócios que você fez. A sua equipe também pode direcionar alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, se você tem corretores que falam melhor com o médio padrão, com o econômico, porque o econômico, gente, o corretor tem que vender o quê? Crédito imobiliário. Se na sua equipe os seus corretores são fera não é chamar um despachante, não. Ele é praticamente um despachante. Ele precisa entender de crédito imobiliário. Se você tem isso na sua equipe, de repente a resposta está aí. Ah, mas eu tenho na minha equipe um corretor que gosta, porque tem corretor que escolhe, né? Não, eu quero atender esse valor de compra, esse valor de locação. Então, olha para isso, porque dentro do perfil do que você tem na sua equipe também pode direcionar qual que é a sua segmentação. Tem muitas dicas dentro da imobiliária que você atua. Então, eu diria para olhar para esse histórico, para o que você já vendeu, para o que você já alugou, para o que você gostaria de cruzar com isso, para o seu estoque. Pode olhar, por exemplo, o Anderson olhou para o estoque. O Thiago, que eu dei o exemplo, ele era pulverizado. Ele falou assim, Arlene, eu quero vender médio padrão na região do Castelo, que é um bairro. Tem a região do Castelo e adjacências. Ele, na época, o que ele fez? Ele demorou mais ou menos um ano. Hoje, ele tem 80%, 90% de casas, de apartamentos no bairro Castelo. As pessoas já procuram ele, falam assim, não, você tem tudo Castelo, não vou nem olhar com o outro, não, você tem tudo Castelo. Ele fez campanha para captação, ele pagou por captação, ele fez muita coisa no início para se posicionar. Então, foi uma escolha estratégica. Gente, pensa, quando eu falo de OKR, que é gestão ágil, a gente precisa entender que isso só acontece, só faz sentido criar meta se antes tem uma estratégia por conta disso, por trás disso. Então, ou seja, propósito de negócio. E isso é uma decisão que vem do líder, do dono, do gestor, do diretor, isso é estratégico. E o que mais? Qual foi a outra pergunta? Transformação digital, né? Sim. Se você quiser entender essa questão da transformação digital que está acontecendo e da sobrevivência dessas imobiliárias e corretores, o pessoal fala muito, será que as imobiliárias e os corretores vão sobreviver a essa transformação digital? E aí muito do que se responde desde que eles se vistam de boa tecnologia e se especializem. E o que você acha disso daí? Eu acho que o corretor de imóveis nunca vai acabar, imobiliária tradicional nunca vai acabar, desde que esteja aberta a aprender e a trabalhar de forma mais específica, igual eu estou falando, com qualidade, com foco. Sempre vai ter espaço. A transformação digital, ao meu ver, ela está muito mais ligada à eficiência operacional, que pode ser com o uso de tecnologia ou não. Por que hoje a gente está sendo impactado por diversas
startups como a própria Easy, e tem outras várias no mercado, porque tem espaço para criar eficiência operacional. O ser humano, gente, ele nunca vai deixar de fazer o atendimento caloroso, um robô. Gente, que robô que vocês, nós, né, já fomos atendidos que tem isso? A inteligência artificial, que é uma tendência que veio para ficar e nisso não tem volta, a gente querendo ou não, gostando ou não, inteligência artificial veio para ficar. Cada vez mais os robôs vão se comportar como nós nos comportamos. Falta um pouquinho para isso? Nem tanto. Tem muita coisa acontecendo, a gente gostando ou não. Então, o fato é, para criar, quando se trabalha com volume, quando se trabalha, inclusive, nichar, ter volume é uma decisão. É uma decisão. Se você falar assim, não, Arlene, eu quero atender todo mundo, eu quero lugar para todo mundo, é inevitável que você tenha que ter robô e tecnologia, porque você vai ter o quê? Limitação de pessoas. É inevitável. Não tem como atuar com todos os mercados, com todos os públicos. O custo operacional é muito grande. E aí entra o quê? Tecnologia. Tecnologia para fazer filtro, inteligência artificial, e cada vez mais a tecnologia vai ajudar nós, pessoas, né, nós humanos, a entender como que isso funciona. Então, eu acredito muito mais nessa transformação digital, olhando para esse lado. E quando a gente fala de automação, quando a gente fala de inteligência artificial, gente, hoje, todos os processos que eu conheço nesse sentido, depende da gente poder programar, colocar fluxo, para fazer sentido, para não ficar aquela coisa esquisita, para os robôs aprenderem, porque o robô aprende, né? Tem muita inteligência em cima disso. Ele vai aprendendo, a gente vai dando artifício, ele vai aprendendo, ele vai perguntando, ele vai aprendendo, ele vai perguntando, ele vai aprendendo. Então, ele aprende com o que a gente fala, com o que a gente coloca lá. Mas os fluxos hoje são todos o quê? Construídos e mapeados por nós. Então, dá trabalho. Dá trabalho. Ou seja, quando você fala que quer atender todo mundo, que vai alugar para todo mundo, você tem que ter uma equipe grande. Por quê? Você vai ter que ter uma equipe de inteligência, você vai ter que ter uma equipe de dados, você vai ter que ter uma equipe que entenda essas tecnologias para programar os fluxos. Então, assim, é uma decisão. É uma decisão. Ah, eu quero, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ser uma empresa digital que atende, que tem uma carteira de imóveis de 10 mil imóveis, por exemplo, uma parceira minha de negócio, que é a Brunoli, Santa Catarina, Florianópolis. É uma decisão deles, eles querem se tornar uma referência de imobiliária digital. Imobiliária com mais de 60 anos, que atende de forma pulverizada. O que eles fizeram? Adquirir o DNA de uma imobiliária que cresceu, que nasceu com DNA digital, que é a Terraz. Por quê? Porque a gente tomou a decisão de tornar uma referência. Hoje, o nosso público, de mais de não sei quantos anos, é difícil reprogramar essa galerinha toda. Então, isso é uma decisão. Então requer o quê? Investimento, requer revisão, requer visão além do alcance, né? Visão de futuro. O que você quer construir? A pergunta que eu faço, Ricardo, é o seguinte: o que você quer construir? Como você gostaria de ser reconhecido daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Porque essa resposta vai dizer também, ela vai ajudar você a dizer qual tipo de nicho que você vai focar e que tipo de transformação digital que você e a sua equipe precisa passar, usando ou não tecnologia. Obrigado, Arlene. O pessoal está querendo alguns números rápidos aqui, números mágicos e rápidos. Qual é o número ideal de imóveis que um corretor deveria captar? A gente tem aí 2 modelos de negócio que basicamente tem no mercado. Aquelas imobiliárias que estão trabalhando exclusividade, como a RIMAX, então elas acabam trabalhando um número menor de imóveis, necessariamente, e a imobiliária que não trabalha exclusividade acaba trabalhando um número maior de imóveis. Nesses 2 modelos, qual é o número mágico que você indicaria aí para ter uma qualidade de imóveis? E, consequentemente, também o pessoal está perguntando o número de leads recebidos por essa carteira de imóveis, por corretor. Corretor captador, ou seja, ele vende e ele capta de 10 a 15 imóveis mês. Captador exclusivo, de 20 a 40 imóveis mês, vai depender do segmento, da região, se é cidade grande, se é cidade pequena, vai variar. Então, esses são os números de captação, corretor captador e captador exclusivo.
vai variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas essa variação, isso é um ponto em relação à captação. Quantos leads? Falando ainda da captação, eu sugiro ter meta de captação por quantidade e por qualidade. Se você não trabalha com qualidade, trabalhe com quantidade primeiro, e depois trabalha junto, quantidade e qualidade. O que é qualidade? Captar X imóveis com esse perfil de ticket médio. Captar X imóveis nesses bairros. Captar X imóveis com esse perfil de estoque. Isso é qualidade. Em relação ao número de leads, eu acho que eu já até respondi essa pergunta. 30 leads para realizar uma venda. A cada 100 leads, é esperado que a equipe venda 3 imóveis. A cada 100 leads, é esperado que a equipe alugue 8 imóveis. A cada 100 leads, é esperado que a equipe de corretores faça 28 visitas únicas, CPF. Não é um cliente visitou 2, 3, 4, 5, 6 imóveis. No meu método, eu considero visita única, cliente, CPF. Então, são alguns números aí de referência para você começar a trabalhar suas metas. Tem gente aqui que está aqui no chat que já está participando das minhas mentorias. Então, eu trabalho essas referências para a gente montar as metas iniciais de performance, de vendas e de locação, e também para a gente montar o funil FDL, que é o funil de Kanban, usando post-it, gestão à vista, para você começar a trazer a sua equipe para essa visão de tomada de decisão por dados. Você começa a fazer isso com a sua equipe, depois você começa a fazer isso de forma individualizada. Então, ou seja, a venda e a locação, ela começa a ter muito mais previsibilidade e começa a fazer muito mais sentido esse papo de lead, de quantidade de lead, de qualidade de lead, com foco em tornar esses leads o quê, gente? Não adianta ter lead. O que importa é fazer desses leads se tornarem clientes, assinar contrato de aluguel ou de venda. Legal. Nelson? Ricardo? Oi, Cláudio. Não, eu só queria reforçar aí o que a Arlene está falando, né? Eu acho que é super oportuno toda essa sua colocação, Arlene. E quando a gente fala hoje de transformação digital e a gente fala de dados, das empresas se tornarem data-driven, né? A gente esquece que por vezes, a gente olha para fora e esquece de tratar os nossos dados, né? Então, um pouco do que você falou, da gente olhar dentro da nossa imobiliária, olhar dentro da nossa operação e entender os dados que a gente tem, né? Qual é o histórico que nós temos de conversão de lead, o histórico que nós temos de perfil de cliente, de perfil de imóvel, de ticket médio, de locação, de venda, porque isso pode dizer muito do que é efetivamente a nossa área de atuação, o nosso potencial, né, o nosso nicho de mercado. Então, acho que isso é super oportuno. E outro ponto que também você colocou, que a gente vê e debate muito nas nossas lives, é a questão das métricas de conversão, né? O que você está esperando, né, quando você está gerando lead, né? Qual é a sua expectativa? Quanto que você imagina que você vai gerar de vendas, de visitas, de propostas para cada 100, 1.000 leads que você estiver gerando? E esses dados que você passou, Arlene, são fundamentais porque dão uma expectativa de benchmarking, né? Ou seja, o que o mercado hoje pode praticar. Porque também, às vezes, o trabalho da imobiliária é muito solitário e você perde a capacidade de ter referências, né? Então, você chegar hoje e falar que a minha conversão é 1%, 2%, 3%, isso é bom ou é ruim? Depende. Qual é a lógica do mercado, né? Qual é a média do mercado? Quanto que o mercado pratica? E aí você começa a ter referência. Muito bom, Arlene. Exatamente, Cláudio. Olhar para dentro do que você tem hoje antes de sair, né? Tem muita informação dentro da sua imobiliária que você pode aproveitar. Muita informação. O histórico é uma delas. E é só abrir um pouco o tempo para pensar nisso, sabe, gente? E o que eu falo, o gestor, dono de imobiliária que está muito operacional, ele não tem tempo para pensar nisso. E se ele está vendendo, ele tem menos tempo ainda. Se as vendas, faturamento para a empresa dele ficar aberta depende dele, ele tem menos tempo ainda.
porque ele não está atuando no papel estratégico, ele não tem tempo de participar de uma live como essa, ele não tem tempo de fazer treinamento, ele não tem tempo de fazer mentoria. Então, isso é uma coisa também que vocês têm que pensar muito nesse sentido. Então, ou seja, separe, faça uma imersão com você mesmo, com a sua equipe, faça um seminário, olhe para os seus dados, vamos pegar as pastas, tem muita gente que trabalha com pasta, né? Ah, não tem nada mapeado, nem planilhado, mas você tem as pastas com os contratos. Então, vamos pegar, vamos planilhar isso, vamos ver o que está acontecendo, o que a gente vendeu, o que a gente não vendeu. Tira um sábado, gente, e faz uma imersão dentro da sua própria imobiliária. Dentro da sua própria imobiliária. E traz a equipe para ajudar, né, Cláudio? Traz a equipe para ajudar. É isso aí. E eu acho, Arlene, só, desculpa, a gente já está aí bastante extrapolado no horário, mas o assunto é não só instigante, mas ele é importante. Mas, às vezes, o gestor, o dono, né, o cara que está tocando o dia a dia da imobiliária, ele perde a oportunidade, às vezes, num momento desse de pandemia, de revisitar o modelo de negócios, de gastar tempo olhando para o seu histórico, né? Então, se eu puder trazer um pouco da minha experiência e ajudar dentro dessa linha do que a Arlene conversou conosco aí nessa nossa live, cada momento do seu dia que você tiver uma hora disponível, use para tratar os seus dados, use para tratar o seu histórico, use para olhar dentro de casa, escolhe para cada dia, para cada tempo que você tiver livre, um assunto, seja tratar as vendas, seja tratar a locação, seja tratar a conversão de lead, seja tratar o perfil do seu cliente, tabele isso e vá tratando um a um, que você vai ver que no final do dia, quanta coisa interessante você tem na sua mão e você não sabia. Perfeito, perfeito. Exato. Vamos lá, Nelson, desculpa. Nada, obrigado, Cláudio. Você quer fazer alguma pergunta aí, Nelson? Já encerrei as minhas aqui até pelo avançado da hora. Tem nós já estamos estourados no horário, mas tem uma pergunta aqui do Gabriel, que ele diz, para atingir essa conversão de 3%, qual percentual de leads devem estar dentro do nicho? Boa pergunta. Essa referência que eu tenho... Boa pergunta. Eu não tenho essa resposta. Essa referência que eu tenho são leads pulverizados. Vou ficar te devendo essa aí, Gabriel. Se a gente levar em consideração, vamos fazer uma lógica aqui, se a gente levar em consideração que de forma mais nichada você consegue aí ter menos... Por exemplo, vou pegar aqui duas referências, que é a Casa Mineira e o Ettore, que trabalha imóveis dos sonhos. O Ettore, por 6, 8 clientes, 8 leads por mês. Então, é uma referência aí. Se a cada 30 leads no meu processo eu preciso de uma venda, ele que trabalha de forma nichada, ele precisa de 6 a 8, né? Então, menos um terço, né, da minha referência. Já a Casa Mineira, vamos pela lógica aqui, a Casa Mineira, que trabalha também de forma mais nichada por região, por bairro, no processo de referência deles, que é uma imobiliária de bastante referência agora no Brasil, né? Eles trabalham aí com 10, 12, 15 leads para realizar, mais qualificados, né? Para realizar uma venda. Então, acho que metade disso. Acho que do meu processo de 30, então seria 15, né? 15 leads para realizar uma venda. Chegamos numa lógica, acho, nesse sentido. Ok, pessoal. O assunto como o Cláudio diz, é apaixonante. A gente ficaria horas aqui batendo um papo sobre isso. Mas, infelizmente, a gente tem horário e compromisso com o Secov de liberar a ferramenta também dentro do combinado. Vamos marcar até, se a turma quiser, um pouco adiante, a gente marca um outro bate-papo desse, convidamos a Arlene também para evoluir um pouco nessa conversa. Agradeço a participação de todos, né? O pessoal que está conosco aí direto. Tomás, as perguntas, eu já me inscrevi no link que você mandou, já me atenderam lá, o povo é rápido, hein? Enquanto eu estava ouvindo a Arlene aqui. Isso que é velocidade, né? Fiz um pitch aqui, já na hora já entrei, depois a gente vai conversar off aí. Ricardo, obrigado. Cláudio, Ricardo, Arlene, façam suas considerações finais. Eu agradeço em nome de todos aí a participação e essa bela palestra, esse belo bate-papo
que muito nos faz pensar sobre a evolução aí do mercado. Obrigado. Só relembrar, então, pessoal, que a gente mudou um pouquinho a dinâmica das nossas lives e vocês perceberam que todo início de live a gente está trazendo uma startup, como foi o caso do Tomás, que trouxe aí a plataforma, uma plataforma muito legal e conseguiu e disponibilizou o link para que o pessoal entre. Se vocês tiverem algumas startups que vocês queiram indicar para que a gente traga aqui, para que coloque o seu serviço, indiquem aí no chat ou mandem lá para o pessoal da Rede Secov, que a gente vai conversar com essas empresas, tá bom, pessoal? Obrigado, um abraço. Ricardo, eu vou até pegar o gancho, não só isso, como se tiverem temas de interesse, mandem também, porque aí a gente pesquisa e traz aquilo que interessa a maioria, tá ok? Legal. Agradecer mais uma vez, estou à disposição. Eu pego esse gancho aí do Nelson e do Ricardo para agradecer mais uma vez a Arlene pela disponibilidade, né, pela transparência na condução aí dos assuntos e trazendo tanta informação de qualidade. O Tomás também, parabenizando aí pelo trabalho dele. Nelson, Ricardo, parabéns aí pela escolha do tema, dos presentes também, mérito de vocês e de todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí à frente da Rede Secov. E o nosso intuito, né, e aí eu faço a propaganda agora aqui do Secov, nosso intuito como Secov, como vice-presidência de intermediação imobiliária, é exatamente ter esse debate democrático, né, ter a participação de vocês. Esse é um veículo para ajudar os nossos associados, as empresas, trazer esses debates para o âmbito do Secov. Então, o que eu faço aqui, refaço e reforço o convite do Nelson e do Ricardo para que vocês participem do Secov, participem da vice-presidência de intermediação imobiliária, da Rede Secov, tragam as suas sugestões de tema, sugestões de startup, que esse canal não é um canal nosso, é um canal de vocês, é um canal do mercado, e o nosso objetivo, o nosso propósito é ajudar o mercado a melhorar cada vez mais, a se profissionalizar cada vez mais, a se transformar e poder acompanhar todo esse movimento que a Arlene trouxe aí de uma forma muito clara, que já está acontecendo e vai continuar acontecendo nos próximos anos aí, com certeza. Cláudio, você elogiou o Tomás aí, a Arlene também, mas sabe de todas as qualidades do Tomás, talvez a melhor delas é porque ele é meu primo, né? Ser meu primo. Cara, olha só, você então... Eu pensei que a qualidade dele era ser rubro-negro, mas tudo bem, tá tranquilo. Eu também queria aproveitar para agradecer aí a oportunidade. De fato, o nosso trabalho aí é para levar um pouco mais de empoderamento para as imobiliárias que estão sendo um pouco atacadas por grandes empresas que se dizem parceiros, mas que, na verdade, acaba no final das contas, prejudicando um pouquinho e empoderando um lado e não o outro. Nosso trabalho aqui é, de fato, levar empoderamento para que as imobiliárias possam escalar, como a Arlene comentou, escalar o operacional da imobiliária. Tá? Então, a gente fica à disposição para conversar um pouquinho mais. E mais uma vez, obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Para vocês. Então, Tchau, tchau. Cláudio, tchau, Arlene. Tomás, me manda um oi depois.